Cena 5. Bem-vindo ao mundo dos vivos. Aqui tudo se compra e tudo se vende. O que não se vende, se aluga. Fez o que eu aconselhei? Sonhou? Sim. Com quem? Com um menino... Bom... Com um menino que é meu pai e que era violinista numa banda do povo em Punamarca, um povoado da Serra. Eu tenho um amigo serrano. De Punamarca? Não, de sobrenome serrano. Como? Nada, nada. E o que mais sonhou? Com minha mãe e minha tia. E com um homem jovem e uma mulher. Mas esses não sei quem são, estão na penumbra. Ele leva sua música numa mala como se levasse uma ideia. Ela cuida dele e, por alguns momentos, o asfixia. Ele fala sem trégua e se desvanece. Então, ele morre e morre muitas vezes. Ou não morre. Matam-no. E ainda o estão matando. Dom José, não entendi nada. Mas o importante é que já reconhece seus parentes. Estão mortos. Quem? Eles? Sonhou isso? Sim. Bom, não, alguns deles. Não especulemos, não especulemos. Tem razão. Sabe, comecei a me lembrar e devo isso a você. Cachim dizia que as contas de amizade se anotam na água. Quer dizer, não se devem porque não podem se pagar e muito menos cobrar. Como pude me esquecer dessas pessoas tão queridas? O tempo torna perfeitas as coisas mais vis. À distância, aprendemos a compreender e nos tornamos tolerantes. Porque o que é vivido não tem remédio. E os defuntos são mais toleráveis. Como? Nada, nada. Enfim, que um sonho vale mais que uma realidade porque é uma realidade por vir. E se é por vir, pode subverter e divertir. Porque não se pode subverter, nem divertir, nem dar à luz sem parir. Que lhe pareceu meu discorrer? Ria, Dom José, é bom rir-se. Dom José, olha, antes todos se riam de mim, até que comecei a rir de mim mesma. Então todas as risadas foram se apagando. Não sei se por compaixão ou por vergonha. As pessoas aceitam aos outros quando os outros se aceitam a si mesmos. No meu caso, não me resta outra opção. É engenhosa, Antônia. Como disse, tira uma bola da bolsa. Que é engenhosa. Isso já sei. A outra palavra. Põe um bigode e sobe num banquinho com um balão na mão em atitude viril. Antônia? Antônio, por favor, Antônio. Decidi mudar de sexo. Sim, agora sou todo um homem. E se tenho vontade de chorar, me aguento até chegar em minha casa, porque nós, homens, não choramos em público. O fazemos somente com nossa mamãezinha, que é a única mulher que não há de nos trair. Tchan, tchan. E o que fizeste com a Antônia? Bom, ela era uma mulher, uma fêmea, com a qual convivi até essa manhã em que decidi que me cresceriam bigodes e o outro. Ou seja, essa coisa aí, um aparato, essa espécie de extra que distingue os gêneros, um tio, é isso. Agora tenho um tio. Enfim, a matei. Era uma perdida, chorava por qualquer coisa, amava e se estremecia com veemência, uma mulher imprevisível. Matei-a a tempo, antes que se suicidasse. O que passa é que estava apaixonada. Não era uma mulher, mas sim um cartão de namorados. Sem o namorado e sem o eu te amo, porque era analfabeta. Pobre Antônia. Tudo te fica grande ou pequeno demais. Eu nunca vou me apaixonar. Lucas não te quer mais, Nunca me quis. mas deve ter te feito algo. Abusou de mim.
Te desonrou? Abusou do meu direito de ficar sozinha. Como é isso, Antônia? Verás, a vida passa, mas poucos passam pela vida. As pessoas comem, dormem, têm filhos e morrem. Como as vacas, que pastam e ruminam a existência ignorando a felicidade. E E o quê? onde está o abuso? Em que não temos o direito de violar a ignorância afetiva dos demais. Ou seja, que antes era feliz como uma vaca? Assumindo a atitude de homem. Sim! E o que lhe diz a Constituição? O quê? O meu direito acaba quando começa o direito dos demais. Muitos não leem a Constituição. Porque é entediante e é preciso reformá-la. Não se podem reformar as leis por tédio. Por que não? Por que não, Antônia? Por que não? Ou seja, os senhores ditam a lei com firme propósito de entediar as pessoas e a gente tem que engolir essa montanha de papel sem dizer nem mu. Bonito, não? Se as pessoas não falam, é porque estão cansadas. Entediadas, Dom José. Entediadas. Aí está um primeiro ponto para acrescentar na Constituição. Qual? Todo cidadão tem o direito de permanecer calado se o que vai dizer for uma estupidez. Que louca! Meu Acaba Deus! de violar a lei anterior. Todo cidadão tem direito de se extinguir em seu próprio suco, quer dizer, de chorar até desaparecer. Que lhe parece? Bom, Todo cidadão tem o direito de beber a água dos vasos e de murchar-se se tiver vontade. Que tal? parecido com o anterior. E esse outro? Todo cidadão se tornará música dolorosa para aguentar a pesada carga de ser parte de um concerto de cidadãos desconcertados. Todo cidadão virará cidadã. Por que, Antônia? Porque as cidades são fêmeas e têm medo. E baixam a guarda e se sentem cansadas e tomam um café da manhã com a solidão, sem pão, solidão sem manteiga, pura solidão sem leite. Outra vez, Lucas. Sim, Ele te fez tanto mal? me tirou o direito de ser uma infeliz. Ser louca é como escolher um cargo público. É claro que eu não escolhi, simplesmente me deram. Quando eu nasci, disseram: nesse povoado precisamos de uma louca. E a sorte tocou em mim. E quando já estava me acostumando com o cargo, vem esse homem e coloca tudo a perder. Tô indo. Não vai me contar o que sabe? Do quê? Desse lugar, do que se passou aqui. Outro dia, outro dia. Não vê que a tarde está caindo? E não vou ser eu que vou levantá-la. É amanhã, Antônia. Amanhã é uma tarde ao contrário. Uma tarde que ainda não amanheceu. O amor é muito grande? Ou sou eu que sou muito pequena? Não sei. Se puder, sonharei contigo. Obrigada, Dom José. Mas me sonhe de outra maneira, porque deve ser chato me sonhar como eu sou. Sai. Pobre Antônia. Tudo fica grande ou muito pequenininho para ela. Quer dizer que o amor é como um terno de um palhaço. Se você o usa, todos riem ou esbofeteiam você. Como minha tia Regina, a dos sonhos. Eu tinha 12 anos, a idade do amor e das esbofeteadas. Quis tocar ela porque me apaixonei por ela. Como câmbio, recebi tremendos golpes. Comecei a desconfiar do amor pelo medo de ser castigado. 12 anos, a idade do amor e das esbofeteadas. Na escola me ensinaram o amor à pátria. No clube, o amor à camiseta. Os políticos diziam amar ao seu povo. Os militares, seu uniforme. E quando eu pretendi fazer algo pelo amor, me esbofetearam. Minha mãe falava que ela batia na gente porque éramos pobres. Para ela, ser pobre era como ser uma pedra, uma árvore ou uma montanha. Não era problema de dinheiro.
Era um jeito natural de ser jogados ao mundo. Isso acreditava minha mãe. Meu pai não. Ele falava que eles batiam na gente porque éramos medrosos, submissos até dizer basta. Então minha mãe ficava com raiva e ele ria. Logo entristecia. Como aquela vez em que assassinaram esse homem, o da música na mala. Quem era? Quem eram eles? Que não apagou na minha cabeça as lembranças mais cruéis. Cena 11. Entra Antônia e se senta no extremo da mesa, frente a José. A cena aparece com uma antiga foto de família. Durante o diálogo entre José e Antônia, a família sonhada permanece estática. Há um som de fundo, de mar. Sabe, Dom José, eu nunca pude sonhar o passado. Sempre sonho o futuro, para adiante, o que há para ver. Uma vez sonhei que voava num céu azul, azul, tão azul que era o babador da minha mãe, mas sem mãe, porque eu nunca tive. É dito. Sim, hei de ter tido. Porque nada nasce do ar, não é certo? Bom, o assunto era que eu voava e voava. Tanto voei que ao despertar tinha plumas na minha frente. Eu sem dúvida, só posso sonhar o passado. Veja, Antônia, antes de chegar aqui, passei por povoados e casarios e vi as pessoas vivendo a penúria. Vi anciãos, vi crianças. Então fechava os olhos e ao abri-los, já os havia esquecido. Mas à noite me sai a água dos olhos e eu não sabia como se chamava isso. Agora sim sei. Chama-se pranto. Pranto por um país que não era meu porque eu o havia esquecido. Sabe o que seria bonito? Recordar o que todavia não aconteceu. Como se pode recordar o que não aconteceu? Sonhando, Dom José, sonhando. Uma vez conheci uma mulher muito só. Tão só que decidiu sonhar com um homem e o inventou um nome. Sabe como chamou? Lucas. Era um bonito sonho que ajudava a viver essa pobre mulher. Sim, Antônia. Era um bonito sonho. Sim, Dom José. Uma vez, faz anos, mataram uns jovens e enterraram aqui nessa praia seus cadáveres. Por isso as pessoas não querem mais vir sonhar neste lugar. As pessoas já não sonham neste mar. Eu sim, Dom José. Eu sim. E o que vem em teus sonhos, Antônia? Um imenso jardim de polvos, onde vivem os jovens que morreram jovens. E pelas noites você pode escutar uma canção que fala dos felizes que são em seu jardim de polvos. Também se podem ver suas ideias flutuando junto às espumas. É bom morrer por uma ideia. Mas já ninguém quer morrer pelas ideias, exceto alguns, muito poucos. Faz tempo vi um mendigo rir dormindo. Só se cobria com papelões em uma porta. Quando despertou, tinha um sorriso na boca, que era tão cálido que os outros mendigos aproximavam as mãos da sua boca e se aqueciam com o sonho que fez feliz o homem dormindo. É bonito o mar. Sim. E está cheio de ideias que flutuam junto à espuma. Sobe o som de mar e lentamente os personagens familiares vão se afundando para baixo da mesa. A luz desce sobre Antônia e José. Fim. Ai! Esse texto ele é muito bom, né?
Esse texto é muito bom. Você sabe que Você travou. tinha uma... Travei? Fala, Não voltou. você sabe que? Você sabe que eu tinha uma ideia muito maior das intenções do diálogo naquela cena que a gente trabalhou muito, né? A primeira, que a gente leu bastante. E as outras a gente leu o quê? Uma, duas vezes, três. E não tá tão fresco. Mas, mesmo assim, e mesmo ele escrevendo de uma maneira super poética, eu acho que pelo fato da gente, talvez, também pensar de uma maneira poética, eu digo eu e você, ele me chega muito fácil. E ele é o que mais, dos textos que a gente leu até agora, é o que mais eu acho que se aproxima com uma verdade pessoal nossa, não sei. É verdade. É, eu fiquei com essa sensação, não? Hã? Ixi, ixi, ixi. Não, eu ia falar, é verdade. Aí eu falei, falar é verdade não complementa nada, né? Mas eu fiquei com essa sensação, não só de uma verdade pessoal, mas principalmente na partir da cena 2, da cena 5, né, que foi a segunda que a gente leu, de que ele fala muito da realidade, né? Ele fala muito do momento histórico, né, da ditadura e que volta, né? Mas que ele fala de problemas sociais, assim, muito de todos que a gente leu, eu acho que talvez ele seja o que mais fala de problemas que são sociais e não psicológicos, sabe? Mas, Tudo na boca da Antônia, né? hã? Tudo na boca da Antônia. E na boca do José o quanto que, como se a Antônia falasse do macro e o José sentisse no micro, né? Como é que essas relações se dão entre o país, uma família, uma memória coletiva, uma memória individual. E sabe o que me parece? O José me parece um personagem que está revendo a ideia que ele tinha de coletivo. Não sei, me parece que ele está tendo um estalo de que a vida não é só ele, assim, de que está acontecendo tudo isso, isso é ruim, mas ele talvez não saiba, foi tirado dele esse saber. Aquela história que a gente estava falando, eu não sei se era com você que eu estava falando outro dia, que eu falei assim, nossa, é tão ruim saber das coisas, né? É tão ruim entender as coisas porque parece que não tem um lugar para ir, tipo, parece que está tudo desmoronando, a gente já sabe que vai desmoronar, que vai reconstruir, que vai desmoronar de novo, vai reconstruir de novo. E parece que ele não sabe. Nossa, é verdade, eu não tinha essa dimensão, né? Como se ele estivesse percebendo o que de fato aconteceu, né? Eu acho que esbarra um pouco naquela ideia que a gente. Eu não sei se você provavelmente vai mais fundo nisso, mas quando eu vou dar aula de artes e eu tenho que explicar que a arte é totalmente eurocêntrica e branca e elitista, a história da arte que a gente conhece como história da arte e que a gente tem que ir para outros lugares e as crianças e né, os adolescentes, né? Eles ficam assim, tipo, nossa, isso foi tirado de mim? Uai, isso foi excluído da nossa memória, né, da nossa história. Eu acho que mais ou menos por aí, não sei. Eu acho que sim. Somente naquela cena que ele fala assim, que eles estão discutindo o que é a ideia de um país. E aí ele joga umas coisas, ela joga outras e eles vão pensando, ele, né, vai pensando junto assim. Ela tem umas definições muito certeiras para ela, né? E que elas são tão metafóricas, é uma metáfora tão que ajuda a destrinchar, assim, né, esse negócio, esse sistema capitalista. Sim. Eu fiquei pensando muito nessa, sabe, tá tão na moda, né, mas tá tão
em ebuliescência, assim, a gente falar da necropolítica, né? De um Estado necropolítico e tal. E me parece que a todo momento ela vem falar isso, né? Ó, é um Estado que mata, é um Estado que exclui, é um Estado que é feito de mansões, é um Estado que né? É um Estado em que os homens são desse jeito, né? Os homens ditam a Constituição e tal. Eu acho que talvez. Desculpa. Não, pode falar. Acho que talvez tenha um pequeno momento do texto dela que eu acho que foi por ser escrito recentemente, mas não tão recente, de que ela fala essa questão do gênero, que talvez se fosse escrito hoje teria uma outra conotação. Eu também acho que é muito radical, né? Muito. É muito a vírgula ali, né? O pênis do homem ser a vírgula que define o gênero masculino, né? Também acho que foi escrito por um homem, né? Sim, Um sim. homem com uma personagem mulher que tem todas essas questões, então, né? Mas é interessante ver também que ele deixa todo esse discurso na boca dela, né? Sim. É muito louco, né? E ela meio que ela. zomba, né? Hã? Ela meio que tá zombando também, né, nessa cena. Tipo assim, agora eu vou subir e virar, né, o presidente, blá, 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 não sei o quê. Mas que ao mesmo tempo esse discurso todo ele passa não só por identidade de gênero, né? Ele passa pela macropolítica de novo, né? Por que ela se torna homem? Porque ela vai falar de Constituição. E como que as leis são feitas e como se torna. Isso é muito louco, né? É aquelas frases de muro de pichação, né? Nada de novo em 400 homens brancos governando o país, né? Mesma coisa de sempre, a mesma coisa da Argentina, a mesma coisa né? E é engraçado, é interessante que as cenas, entre essas cenas que a gente leu, elas vão evidenciar algumas coisas, né? A questão do militar, em algum momento, e como essas pessoas da vida dele, né? Vai aparecendo e no final elas afundam, né? Elas vão embaixo da mesa. Não sei. Parece que as coisas que nem ele fala assim, ele não fala movediças, mas são pessoas que estão apodrecendo, né? Parece que toda essa história familiar dele, talvez ele seja uma dessas pessoas nessa linhagem branca, hétero, classe média alta ou rica, sei lá, não sei. E aí, nele, tá acontecendo alguma coisa que tá fazendo ele quebrar essa regra. Uhum. Eu não sei, eu li com esperança esse texto, né? Porque o último encontro que ele tem, né, antes da última cena que a gente leu, ele sonha com uma anciã, né? Uhum. E retoma o que foi a guerra desde o princípio, né, no território. Que fala sobre a guerra, sobre o sangue e tal, e aí ele volta. Então, é muito louco isso, né? E a Antônia é quem faz ele sonhar. E ele não quer sonhar, né? A Antônia é tipo. É tipo você escutar o seu oposto, né? Você abrir a cabeça para outras coisas, O que pensar mesmo. desestabiliza, né? Ela tá toda hora puxando o tapete dele, né? Até quando ele concorda com ela faz ela dá a entender que, tipo assim, não, você não precisa concordar, você pode Você sabe discordar. que teve uns momentos que eu estava lendo que quase que me deu a ideia de que ela era uma psicóloga, assim, sabe? Pelo Nossa! tipo de pergunta, sabe? Não sei se tem alguma coisa nesse texto que lembre, assim, uma sessão de terapia, porque tem muito trauma, né? Tem todos esses traumas
Empatia, né? enfim, da violência, da ditadura, da colonização que estão colocados, né? E aí me parece que às vezes é isso, ela não fala as coisas por ela, né? Às vezes ela fala as coisas para provocar a fala do José, né? Não sei. Não, agora que você jogou isso aqui, é muito fala de psicólogo, que é tipo assim, joga uma coisa que nem eu estou aqui com um post-it do meu psicólogo, que é isso. Quais são os seus valores? É. O norte para sua vida. E aí você é uma coisa que te dá explode a cabeça, né? Mas é muito louco, né? Porque também não é só isso, né? Eu acho que isso que provoca tanto o José, assim. Porque por mais que o José ele vai e volta, funde, volta e pensa e reflete, parece que ele é mais estável. Mas me parece que a Antônia, ela vira, tem uma hora que ela vira criança, tem uma hora que ela é uma mulher amargurada, tem uma hora que ela é uma vítima da ditadura, tem uma hora que ela é psicóloga. Então, ela é muito inconstante, assim, né? Eu acho, na postura. É inconstante numa constância, né? É. Parece que ela é assim de propósito. Mas tem uma coisa, a cena um ela introduz, né? Mas ela não é uma cena que dá para fazer o que a gente fez quando a gente leu esse texto a primeira vez, que é descolar ela do resto, né? Não dá, porque principalmente pela. Inclusive essa última cena, que é a menorzinha, ela dá uma laçada em tudo, assim. Não dá para descolar. Porque se descola, ela só fica poética. E o texto não é isso, né? Ela fica vários pensamentos interessantes e bonitos, assim, mas soltos, né? E eu fiquei lembrando, assim, até das entonações que a gente colocou no texto, sabe? Tem vários lugares aqui que eu tenho escrito profetiza, tipo, é uma avó que traz um. E aí eu fui lendo e para mim não tinha mais essa ideia, sabe? Para mim tinha uma ideia de não é uma avó, não é um profeta, é uma força como uma força de criança, sabe? Que a criança vem e regaça. Ela faz aquela pergunta que vira tudo do avesso e que ninguém nunca fez e é óbvia, sabe? E olha como a gente é diferente, né? Porque a gente fez essa primeira cena, tentou colocar ela fisicamente, né? Num experimento. Eu tô falando assim porque a gente vai divulgar esse vídeo, né? A gente tentou fazer essa cena cenicamente, terminando nela mesma, né? Primeira cena só, começo, meio e fim é a primeira cena. E aí, olha, as suas marcações são marcações assim, e as minhas são bem assim, físicas, no sentido de estoura um saco, oferece um saco para Ana, deixa cair o que está no saco, sobe os saquinhos contra o corpo. As minhas são todas assim, e as suas são mais tipo uma anciã que não sei o que, fala desse jeito. Nossa, é interessante ver isso, né? Porque provavelmente a gente já pode perceber nas outras cenas que Você travou para mim. é, Travou para mim, voltou. A gente pode voltou. perceber na cena. Eu acho que a gente pode perceber que talvez nessas cenas que a gente já fez aqui, online, que a gente funciona assim. Que cada ator funciona, se estiver criando sozinho, assim, talvez, funcione dessa maneira. Tipo assim, eu sou. Meu tudo aqui é marcação. Tem pouquíssimo, assim, como falar e tal. É tudo marcação. Eu acho que a cena que a gente fez, por exemplo, do texto passado, eu pensei nas ações que eu ia fazer. É, é verdade. Eu fico pensando.
No texto passado, que foi o diálogo, A e B, não. Eu não pensei nisso, mas porque eu não tem corpo os personagens, né? Não tem Mas isso, quando o personagem tem corpo, eu estava aqui pensando nisso. Eu não estava pensando, onde que a Antônia ia, onde que ela iria, se eu fosse, pois a gente vai fazer essa cena, né? Vai propor uma ação para ela. E eu não fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando, ela é mais criança, como é que ela estaria vestida, como é que ela estaria sentada, como é que ela estaria deitada. Não na ação. Agora, lendo agora, lendo agora? Lendo agora, é. Ai, que legal. E eu fico viajando aqui. Lendo agora, sabe o que eu fiquei pensando muito, assim? Mas não vou conseguir fazer, por isso que eu vou falar. Eu fiquei pensando muito em fazer a cena do presidente naquelas gaiolas de parquinho, sabe? Nossa! Ainda tem areia ainda embaixo, né? Esse trepa-trepa, né? Veio muito pra mim o... Olha que louco, você chama de trepa-trepa, eu chamo de gaiola. Até isso, né? Porque é um brinquedo, mas ela tá presa, mas ao mesmo tempo ela sobe, ela desce. E eu trepo, é isso que eu quis dizer. Você fica... Mas eu não fiquei pensando em cena. Olha que louco. É um dos poucos textos que eu fiquei assim, ó. Eu li a frase, né, eu falava, nossa, mas isso é óbvio, é isso, isso e isso. Dos dias de hoje. Às vezes eu lia que nem... tem gente que nem lê a Constituição. Eu falo, pô, eu não li a Constituição. Mas tem gente jogando a Constituição no lixo. E não sei o que. Sabe, eu fico pensando em várias coisinhas, assim. Mas foi por isso que lá no início você falou que é um texto que fala da nossa verdade pessoal, né? Traz um posicionamento político, assim, Sim. que é. Só que ao mesmo Claro. tempo. Então, eu não sei se ele é claro. Por causa Sério? Eu da li linguagem. claramente. Ou eu li, ou eu achei que é claro, ou eu falei, é isso pra mim, então ele vai ser assim. Não, mas é porque eu concordo com você. Para mim também é claro. Tipo, quando ela diz o que para ela é uma cidade, quando ela fala, isso, quando ela fala da Constituição, para mim já fechou. Mas o jeito como as frases são construídas, né? Que é esse jeito metafórico, eu não sei se, por exemplo, todo mundo que assistir vai olhar e falar assim, nossa, que posicionamento claro contra a Entendi. Ele situação não é atual. acessível, ele não é acessível, Ele não é né? O jeito que ele acessível. escreve. Quer dizer, eu não sei se ele é acessível, né? Às vezes a gente também... ele não se torna acessível por causa das imagens que a gente coloca, né? Que é o que eu Talvez. acho que aconteceu a primeira vez que a gente fez, assim. Eu achei que a gente deixou... Não, e é relativo ser acessível, né? A gente pode estar vendo isso politicamente e uma outra pessoa pode acessar outros lugares desse